Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, neste vídeo vou falar sobre as vantagens e desvantagens de ter um plantel diversificado, com uma grande variedade de raças. Fiquem ligados que no final do vídeo eu vou mandar um montão de abraços. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos lá! Então, quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu sempre quis formar um plantel com uma grande variedade de raças, cores, genética de todo tipo. O plantel que tenho aqui já está mais ou menos nas características que eu desejava. Claro, ainda quero dar uma melhorada. Lembrando que este plantel não foi formado aleatoriamente. Fui cruzando e selecionando as aves ao longo desse tempo. Sem muita enrolação, vou falar das vantagens de ter um plantel assim. Primeiro, a rusticidade. Um plantel assim é rústico, caipira legítimo. Além de bonito, é resistente e agrada muito ao cliente final. Os ovos são valorizados, as aves também. É muito mais fácil de vender as galinhas. Quem compra, escolhe o que quer e tem muitas opções. A produção de ovos, sem dúvidas, é a parte mais favorecida num plantel assim. Ovos de todos os tamanhos, cores e formatos. É uma beleza de se ver. Um plantel variado tende a ser mais resistente, pois são genéticas diferentes. Umas aves são mais resistentes que as outras. O cruzamento entre elas tira filhos melhores. Como a galinha caipira comum, que é muito resistente por ser uma mistura de várias raças. Aqui tenho aves que nunca apresentaram problemas de saúde, como essas suras mais velhas. São aves extremamente resistentes a doenças. Com relação à muda de penas, vi algo positivo também. O período de muda de penas varia de ave para ave. E sempre tem produção de ovos nos meses que é comum a muda. Ter aves de idades diferentes também ajuda bastante nisso. Enfim, um plantel diversificado é bonito, é resistente e pode ser muito produtivo. Eu não sou um criador que se interessa apenas por quantidade, por produtividade. Eu foco na beleza e bem-estar das aves também. O cara que gosta da criação de galinhas, quer uma criação bonita, procura melhorar em todos os pontos. Agora vamos às desvantagens de um plantel variado. Como são aves com características diferentes, necessidades diferentes, um plantel assim vai precisar de maior atenção do criador. Algumas aves comem bem mais do que outras, o que acaba causando um desequilíbrio na alimentação das aves em geral. Vejam só, separei essas aqui porque estavam muito gordas. Essas 3 de pescoço pelado e essa carijó. As outras 2 estavam chocas. As de pescoço pelado estão beirando os 4 quilos, essas mais gordinhas. Já a carijó tem quase 5 quilos. E eu vou até vender ela. Eu pretendo vender essa de pescoço pelado também. Ela é mais fina, não é muito produtiva e eu gosto de galinha de corpo largo. Ela é pescoço pelado homozigoto, herdou os genes do pai e da mãe. Pescoço sem tufo de penas. É a única característica que me agrada, mas vou passar para frente. Então, num plantel misto, variado, é difícil saber uma quantidade exata de ração para você servir diariamente, visto que as aves têm necessidades diferentes. E veja que o porte das minhas galinhas é basicamente parecido. Uma ou outra é maior ou menor. É que as galinhas de pescoço pelado são muito mais gulosas, comem bem mais que as outras. Numa granja convencional de galinhas híbridas, o manejo é mais fácil com relação à alimentação. O criador já sabe o quanto precisará de ração e também já tem uma previsão da produção de ovos. Ou, se for uma criação para abate, tem previsto o que vai gastar com alimentação e o tempo certo de abate.
Praticamente todas as raças híbridas comerciais têm manual. É só seguir. O maior trabalho numa criação como a minha é selecionar aves com necessidades parecidas. Outra desvantagem é quanto ao número de machos que nasce, a não ser que você vá comprando só frangas de outros criadores, mas vai bagunçar o processo de melhoramento. Olha aqui, 10 frangos, os New Hampshire e os filhos do Thompson. Máquinas forrageiras, comem demais. Desses aqui, só vou deixar 2 New Hampshire. E ainda tem os 3 Americanos e 5 filhos do Rhode com as polacas. Então esse é um problema em criação como a minha. O pessoal só quer comprar as frangas, os machos só são mais vendáveis quando estão grandes, prontos para o abate. Outro probleminha é com relação à produção de ovos. Sempre vai ter algumas galinhas que produzem ovos muito pequenos. E fazer melhoramento com relação ao tamanho do ovo é complicado. Se bem que o tamanho do ovo depende muito da ração, cerca de 60%. E por falar em ração, comprei milho moído, farelo de soja e núcleo. Dessa vez comprei logo um saco de núcleo de postura. Custou R$ 190, são 30 quilos. Foi uma facada, mas saiu melhor que comprar de quilo em quilo. Economizei cerca de 70 centavos por quilo. O milho e a soja já estão mais caros de novo. Parece que a gente não tem para onde correr, né? A produção, seja boa ou ruim, os preços só sobem. O mercado especulativo arrebentando com a gente. Mas é isso aí. Voltando a falar das aves, eu acho que se for botar na balança, as vantagens de ter um plantel variado superam muito as desvantagens, principalmente numa criação caipira. A criação convencional é muito padronizada, eu fujo de padrões, seja eles quais forem. Num plantel rústico, é muito mais fácil superar as insanidades, as doenças que aparecem de vez em quando na criação. E com a chegada da GSB, a diversidade aqui só vai aumentar. Agora vou mandar os abraços. Um abraço para Divaldo Herrera, de Marília, São Paulo, Vilsa Lessa, Josevaldo Ferreira, do Rio de Janeiro, Andressa Ferreira Brito, Ana Kelly Nascimento, Ícaro Lomânaco e Samuel Araújo, de Miraima, Ceará. Saludos para Eliana Ruda, de Misiones, Argentina. Abraço também para Cauã Antonello, do Paraná, Lucas Brasil, Valmir Lopes, Cauã Aparecido, de Porto Pires, Guilherme de Camargo, Regis Gamer, João Vitor, Raul Nascimento, Elisiário Souza Santos, de Quixabeira, Bahia, região de Jacobina. Um salve para o canal Miguel Criações de Periquitos. Salve também para o Criatório Pena Branca, Galos Índio Combatente, Recanto Sítio das Aves, Criatório BH, Leandro do Criatório Almeida, Chapadão do Céu, Goiás, Granja Esperança e Granja Caipira. E um abraço para Fábio Falcão e Priscila Cavalcante, do Criatório Mel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!